Fala pessoal, tudo bem? Conforme prometido, vamos continuar o nosso estudo sobre o livro do profeta Isaías. Quero te convidar a ler Isaías capítulo 1, versículo 1. Vamos estudar só esse versículo hoje. Isaías capítulo 1, versículo 1 diz assim: Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Bom, essa visão poderia ser apenas um ponto de vista, tá? Uma opinião de Isaías ou uma visão espiritual dele mesmo. Mas o que acontece é que Isaías fala a respeito de coisas futuras, mostrando que essa visão dele realmente é uma visão espiritual dada por Deus. Então, eu quero começar com a seguinte pergunta: existia algum mérito em Isaías para ele ter sido escolhido por Deus? E o que você e eu fizemos de bom para que Deus pudesse nos salvar? Isso nos mostra que Deus não usa ninguém por mérito. Nós somos pecadores, nós devemos buscar a santidade diariamente, mas quando Deus usa uma pessoa, não quer dizer que essa pessoa é perfeita ou que ela é mais santa do que os outros. E entender isso é importante para nós não idolatrarmos ninguém. Isaías foi uma pessoa normal, como nós, mas Deus escolheu usá-lo. Da mesma forma, Deus pode usar você na sua casa, no seu trabalho, no curso, na escola, onde quer que você esteja. Por isso, não se cale quando o Espírito Santo tocar em você para liberar uma palavra para a vida de alguém. Como nós sabemos, Isaías profetizou durante uma época de reino dividido. Existia o reino do norte, que costumava ser chamado de Israel, ou Samaria, ou Efraim, e existia o reino do sul, que era chamado de Judá, de maneira geral. O reino do norte abrangia 10 tribos de Israel, que era dos descendentes de Jacó: Ruben, Simeão, Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Aser, Naftali, Levi e José. O reino do sul abrangia apenas as tribos de Judá e Benjamim. A verdade é que esses dois reinos estavam bem distantes de Deus. Então Deus levantou Isaías para profetizar contra eles. Mas vale ressaltar aqui que a visão de Isaías não necessariamente foi uma experiência visual, que ele ficou lá em transe, vendo coisas o tempo inteiro. Pode ter sido simplesmente uma revelação sobrenatural. Tanto é que a palavra hebraica usada para esse termo visão que nós lemos também pode significar mensagem ou revelação. O texto fala que Isaías é filho de Amós, mas eu quero enfatizar aqui que esse Amós não é aquele profeta Amós, tá? Até o final, a última letra aqui usada aqui para Amós é Z, mas o profeta Amós é com S no final. E Isaías já começa combatendo o pecado dessas duas nações, de Judá e Jerusalém, que por serem todos descendentes de Israel, algumas vezes dá a entender que Deus tratava Israel e Judá como se ainda fossem uma única nação. Mas na prática, esses dois reinos ainda estavam divididos. E a maior parte da mensagem de Isaías era direcionada a Judá, que era o reino do sul. Então, apesar de Isaías provavelmente ser natural de Jerusalém, ele também profetiza a respeito do reino do norte. Essa secessão, ou seja, essa separação entre esses dois reinos, de Judá e Jerusalém, era algo mais da política humana, porque Deus sempre continuou vendo Israel como aquela nação a qual ele havia separado para adorar a ele. Então, trazendo para a nossa realidade hoje, nós precisamos entender que nós somos o Israel de Deus. Muitas vezes vivemos separados dos nossos irmãos
assim como a nação de Israel. A nossa divisão pode acontecer dentro da nossa própria casa, dentro da igreja, ou entre as diferentes denominações cristãs. Mas a igreja de Cristo é única. Deus não tem prazer na divisão, que muitas vezes nós criamos por motivo de soberba. Nós vamos viver uma vida cristã medíocre se pensarmos que a nossa igreja é melhor que a outra igreja ali da esquina, ou que a nossa vida cristã é melhor do que a vida cristã de uma outra pessoa qualquer. Não cabe a nós ficar fazendo essas comparações. Deus nos chamou para ser um povo único. Um reino dividido não subsiste. Satanás quer que a igreja fique dividida porque assim nós ficamos cada vez mais fracos. Então, vamos colocar na nossa cabeça que nós estamos aqui para complementar, para somar com outras igrejas que também desejam que vidas sejam salvas pelo poder de Deus. Eu já visitei algumas igrejas e algumas vezes eu fico com a impressão de que existe uma competição para ver quem tem mais membros, quem tem a igreja mais bonita, ou até mesmo igrejas que querem mostrar que possuem mais conhecimento bíblico do que outras igrejas. Mas do que adianta esse conhecimento frio que só traz arrogância e prepotência em vez de aumentar a espiritualidade? Por isso, o livro do profeta Isaías pode nos ajudar a entender onde é o nosso lugar como povo de Deus. O nosso ministério não pode ser restrito a uma congregação apenas, porque o reino de Deus é muito mais amplo e envolve pessoas do mundo inteiro. É claro que nós devemos fazer parte de uma comunidade, mas nós precisamos entender que o reino de Deus ele é muito maior do que apenas a comunidade onde nós congregamos. Então, eu faço questão de falar tudo isso para o nosso bem, porque não faz bem conversar com irmãos de outras igrejas, de outras congregações, de outras denominações e ficar só pensando que a nossa igreja tem uma melhor mensagem, ou tem um louvor melhor, ou tem um pastor melhor. Nós somos um único povo. Então, use o seu talento para abençoar o lugar onde você está e compartilhe com os outros o máximo que você puder. Naturalmente, outros irmãos de outras comunidades vão ver que você tem algo para acrescentar. E você também vai perceber que os outros irmãos têm talentos diferentes dos seus que podem te acrescentar de alguma maneira. E em algum momento, esse compartilhamento de dons espirituais, de talentos, vão nos ajudar na nossa caminhada cristã, tá? Então, a verdade é que não existem várias igrejas, mas apenas uma igreja, que é a Igreja de Jesus Cristo. Da mesma forma, Isaías profetizava para Israel, citando Judá e Jerusalém, mas sempre com essa ideia de que a nação de Israel era uma coisa só. Então, o versículo de hoje traz para a gente essa ideia de unidade do povo de Deus, unidade dentro da vida cristã, unidade que precisa existir entre nós, que somos parte do povo de Deus. Amém? Espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida.